Bem-vindos ao documentário Além das Muralhas, Pedrinhas e a Violação dos Direitos Humanos no Maranhão. Hoje vamos explorar a história do Complexo Penitenciário de Pedrinhas, em São Luís, Maranhão, uma das maiores unidades prisionais do estado e um reflexo das questões estruturais enfrentadas pelo sistema penitenciário brasileiro, com foco no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, ou também chamado de Complexo Penitenciário São Luís, desde a sua fundação em 1965. Com o passar dos anos, Pedrinhas foi marcado por episódios de violência, superlotação e falta de infraestrutura adequada. No entanto, a gestão do governador Flávio Dino, a partir de 2015, trouxe novas abordagens para tentar reverter o quadro histórico de degradação e promover mudanças significativas. Este documentário propõe uma reflexão sobre como as condições no sistema prisional de Pedrinhas evoluíram, com foco nas transformações, desafios e as perspectivas de uma reforma mais ampla. Pedrinhas, mais do que um complexo penitenciário, é um exemplo das dificuldades estruturais e da urgência de reformas do sistema prisional brasileiro. Acompanhe-nos nesta jornada para entender como essas mudanças se desdobraram e as lições que podemos tirar delas para a melhoria do sistema como um todo. Na década de 2010, o Complexo Penitenciário de Pedrinhas ganhou notoriedade por causa das rebeliões e conflitos internos entre facções. O episódio mais marcante ocorreu em 2010, quando confrontos violentos resultaram em morte e evidenciaram a incapacidade do Estado em garantir a ordem dentro das prisões à época. Esses eventos mostraram ao Brasil e ao mundo as precárias condições de encarceramento, destacando a superlotação, a falta de recursos e a violação como características recorrentes do sistema. Tivemos no estado do Maranhão diversas micro-rebeliões, porém, a primeira grande revolta no Complexo Penitenciário de Pedrinhas ocorreu em novembro de 2010, marcando o início de um período de turbulência que ficaria gravado na memória coletiva do país. Nesta ocasião, 18 detentos perderam a vida em circunstâncias atrozes. Este evento trágico escancarou ao mundo as condições desumanas às quais os prisioneiros eram submetidos, bem como a gritante ausência de controle e autoridade por parte do Estado sobre a gestão da unidade prisional à época. A tensão dentro dos presídios não se restringia ao interior das celas, mas também refletia a fragilidade do sistema de justiça e da segurança pública no estado do Maranhão. Nesse contexto, o governo do estado enfrentava a pressão crescente por reformas e uma gestão mais eficiente nas unidades prisionais. Esse período de instabilidade e violência pressionou as autoridades a buscar soluções mais eficazes. Nos anos que se seguiram, o Complexo de Pedrinhas foi palco de sucessivas rebeliões, cada uma mais violenta que a anterior. Em 2013, a violência atingiu seu ápice com a morte de 22 detentos em meio a confrontos sangrentos. Estes eventos não se restringiram apenas aos muros do presídio, mas se espalharam pelas ruas de São Luís, refletindo os conflitos intensos entre facções criminosas rivais que não apenas controlavam o interior das celas, mas também influenciavam a dinâmica social da cidade e do estado. A gravidade das situações em Pedrinhas não era um caso isolado, mas representava as falhas estruturais que permeiam todo o sistema prisional brasileiro. O ponto central da crise estava na superlotação e na ausência de políticas eficazes para a reintegração dos detentos. Essas questões, somadas à crescente violência entre facções, exigiram uma resposta mais imediata do poder público.
A resposta à crise de Pedrinhas não se limitou ao âmbito estadual. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, preocupada com as constantes violações de direitos humanos no sistema penitenciário, emitiu medidas cautelares para o Brasil, exigindo melhorias urgentes nas condições das prisões. A pressão internacional aumentou e o governo do Maranhão, liderado por Flávio Dino, passou a enfrentar o desafio de reverter a imagem negativa da unidade e reformar o sistema. A gestão de Flávio Dino, iniciada em 2015, trouxe um novo direcionamento. O governo implementou uma série de reformas visando a modernização do sistema penitenciário, incluindo a ampliação do número de vagas no complexo, o aumento na contratação de agentes penitenciários e a implementação de tecnologia de monitoramento nas unidades. Essas ações marcaram uma tentativa de controle mais eficaz da violência interna e da superlotação. Embora esses esforços tivessem como objetivo a melhoria das condições de segurança e gestão, a implementação das reformas enfrentou diversos desafios internos, como a resistência de facções criminosas e a complexidade da reestruturação de uma rede penitenciária com uma longa história de problemas. No entanto, as iniciativas do governo Flávio Dino sinalizaram um passo importante para a transformação do sistema, exigindo também um esforço contínuo para que as melhorias fossem de fato sustentadas a longo prazo. Desde o início da gestão de Flávio Dino, o complexo penitenciário de Pedrinhas passou por diversas melhorias significativas. As reformas estruturais incluem a construção de novos pavilhões para reduzir a superlotação, a instalação de câmeras de segurança e o fortalecimento do quadro de agentes penitenciários. Além disso, o governo também investiu em programas de reintegração social, buscando melhorar as condições de trabalho e educação dos detentos. Contudo, apesar desses avanços, o complexo ainda enfrenta desafios persistentes. A superlotação, embora tenha sido parcialmente mitigada, continua sendo uma questão central. Muitas celas ainda abrigam mais detentos do que a sua capacidade, o que dificulta a implementação de programas de ressocialização e gera um ambiente de alta tensão. A implementação de políticas de reintegração, como educação e profissionalização, também enfrenta obstáculos devido à falta de infraestrutura adequada, apesar dos notáveis avanços. Porém, apesar dessas dificuldades, o governo estadual continua empenhado em aprimorar a gestão penitenciária, criando novas alternativas para reduzir a violência e oferecendo ao sistema prisional melhores condições de funcionamento. A jornada de reforma em Pedrinhas é um exemplo de como a luta por justiça e direitos humanos precisa ser contínua e adaptável aos contextos locais. A transformação do sistema penitenciário não pode ser vista apenas como uma questão de infraestrutura ou segurança. É um desafio que envolve a criação de um ambiente que promova a recuperação e a reintegração social dos presos, oferecendo-lhes oportunidades reais de reabilitação. Para isso, é imperativo investir em programas de educação, capacitação profissional e apoio psicológico que permita aos detentos reconstruírem suas vidas de forma produtiva e integrada à sociedade. A superação destes desafios requer um compromisso contínuo e uma abordagem integrada que envolva todos os níveis de governo, a sociedade civil e a comunidade internacional. Os direitos humanos necessitam de reafirmação diária, e somente com esforço coletivo e sustentado será possível garantir que o complexo penitenciário de Pedrinhas e, por tabela, outras prisões brasileiras deixem de serem focos de violência e desumanidade, transformando-se em espaços de reabilitação e justiça.
A história do Complexo Penitenciário de Pedrinhas é uma janela para entender os desafios enfrentados pelo sistema prisional brasileiro e a necessidade urgente de reformas ante a constante violação de direitos humanos. O governo Flávio Dino trouxe avanços importantes, mas ainda há muito a ser feito para garantir que os direitos humanos dos encarcerados sejam respeitados e que o sistema funcione de maneira justa e eficaz. Este documentário procurou apresentar uma análise equilibrada dos progressos alcançados, dos desafios existentes e da urgência de reformas estruturais no sistema prisional brasileiro. Esperamos que este documentário tenha contribuído para a compreensão da história complexa do sistema prisional de Pedrinhas e das violações aos direitos humanos cometidas dentro de seus muros.